Olá, hoje eu estou aqui para convidar vocês a participar da plenária do Fórum de Assistência Social que vai acontecer no dia 10, nessa segunda-feira, às 9 horas, na Câmara Municipal, no primeiro andar, lá no plenarinho. Aliás, como acontece aí há 20 anos, né, no mesmo local. Nesta plenária a gente vai ter algumas questões extremamente importantes, né? Vamos falar sobre os reajustes dos convênios, vamos falar sobre o novo cenário aí, com o resultado das eleições, e vamos falar também sobre, aliás, vamos começar com esse assunto, sobre o recadastramento deliberado aí pelo Fórum da Assistência Social dos seus membros. Como vocês sabem, na última eleição, que acabou sendo anulada, nós tivemos a presença aí de 800 pessoas, gente que nunca tinha aparecido no fórum. Nossa plenária normalmente tem umas 200 pessoas em média, às vezes um pouquinho mais, dependendo do assunto, às vezes um pouco menos, mas em média umas 200 pessoas. E no dia da eleição, para a eleição, apareceram aí mais de 800 pessoas, né? Veio ônibus, gente que não sabia nem o que estava acontecendo. Diante disso, as pessoas que vão regularmente, né, no FAS, se retiraram e não reconheceram aquele processo de eleição porque ele não condizia aí com o que o regimento do FAS estabelece. E pelas normas mínimas, né? Como é que você traz gente que é alheia ao movimento, de movimento de moradia, movimento disso, movimento daquilo, que a gente respeita com certeza, mas não tem nada a ver com o nosso coletivo. Quem pode deliberar sobre o FAS, sobre as coisas do FAS, sobre a sua direção, é quem vai no FAS. O FAS somos nós, os seus membros, os membros que sempre aparecem lá, não gente que cai de paraquedas. Isso em qualquer tipo de coletivo é o mínimo que se espera, né? Para evitar essa situação, nós vamos pegar com base isso que foi deliberado na plenária nos últimos 2 anos e vamos considerar todas essas pessoas como automaticamente como membros do FAS. O que a gente está fazendo é apenas cumprindo uma coisa que as outras executivas, né, eu acho que por nunca terem encontrado nenhuma necessidade, ninguém imaginava que ia passar por uma situação dessas, né? A gente deixou de fazer o cadastro que o regimento manda. Então, o que a gente vai estar fazendo não é cadastrando pessoas novas, né? É cadastrando os nossos membros. Então, as pessoas vai estar disponível então as fichas e vai ser preenchido lá os dados e a gente vai bater essas fichas que forem entregues com essa lista de chamada dos últimos 2 anos. Se a pessoa tem o nome lá na lista, ela automaticamente já está credenciada aí como membro do FAS, normalmente. Então isso é uma coisa importante que vai acontecer. Uma outra coisa é que na última plenária, vocês lembram que até na mesma data, nós estávamos indo conversar com a secretária Luciana Temer sobre a questão do reajuste dos convênios, porque não havia definição nenhuma ainda em portaria ou nada por escrito de como ficaria a situação da assistência social, né? Da pasta não havia nada, apenas o boato. Então, como a gente divulgou aí no Facebook, né, fica o 4% de reajuste. Estou falando do reajuste dos convênios, tá, com a pasta. 4% retroativo a julho e 6% no mês de janeiro, retroativo então a 1º de janeiro. E também a verba adicional depois de janeiro, né? Algumas dúvidas surgiram na cidade, por exemplo, as pessoas, mas em janeiro a gente sempre tem atraso nos repasses porque o tesouro está fechado. Quem garante que esse recurso vai vir? E se não vir, as entidades vão ter a obrigatoriedade de repassar isso, né? Especialmente no quadro de RH, e a gente não vai ter o recurso. Como é que vai ficar? E se não vir os 50% da verba adicional, as entidades também não vão ter caixa para cobrir aquela defasagem do ano passado, né? Então a gente vai tratar de todas essas questões aí no FAS, tentar aí buscar não só soluções, mas algumas saídas aí, né? Então a presença de todos vocês é extremamente fundamental para que a gente pense junto e que tenha força, né? O que a gente decidir. Também vai estar presente lá o sindicato patronal e o sindicato dos trabalhadores, em que a gente vai tratar
da negociação salarial, aí falando do quadro de RH, né? Como é que fica a situação? Inclusive, o sindicato patronal vai fazer uma orientação muito específica às entidades de como proceder, tanto para aquelas que vão querer adiantar ou algumas informações extremamente importantes diante desse cenário incerto que a gente tem no momento. Então, eu peço que você ajude divulgando para o seu dirigente ou para a pessoa que toma a decisão sobre esses assuntos aí na sua entidade, porque seria muito bom que esta pessoa estivesse presente na plenária, inclusive para ajudar a gente a pensar em algumas questões, tá bom? Dizer também, aproveitar a oportunidade, que a executiva do fórum, se vocês não deram uma olhada, eu peço que vocês olhem lá no nosso Facebook, que é onde a gente provavelmente vai estar circulando esse material, os últimos acontecimentos. Aí algumas coisas não foram muito agradáveis. Dizer que essa executiva provisória tem trabalhado naquilo que é realmente importante para a cidade. A gente está num período difícil para o nosso coletivo e a gente, ao invés de ficar brigando, a gente não manda ninguém, né, em plenárias que a gente não reconhece. A gente tem divergências de posição, mas muito respeito a todas as pessoas, né? Então a gente não parte para ofensa, para ameaça ou para qualquer tipo de coisa. Então você não vê ninguém na plenária de outros coletivos aí, que inclusive usam o nome do FAS, né? Ninguém nosso brigando ou questionando nada. Então as pessoas que têm certas práticas, têm certas posições, é para lá mesmo que tem que ficar, e para a gente isso é tudo muito tranquilo. O único reconhecimento que para a gente é importante é do nosso fórum, das pessoas que vêm para o nosso fórum e que constroem com a gente há muitos anos, né? O fórum são as pessoas que o compõem. Então, a única reconhecimento que a gente quer e vem tendo é da plenária do FAS, tá bom? E a gente teve a missão aí, por parte da plenária, de buscar entendimento com outros coletivos, no sentido de unificar o FAS, e nós cumprimos isso, tá bom? A gente quer deixar claro que a gente fez o nosso melhor, a nossa disposição no sentido, e vamos continuar fazendo. Felizmente a gente teve aí uma situação muito chata, muito desagradável, mas que não influencia nada a nossa vida. Como vocês sabem, o fórum vem sendo tocado de uma forma absolutamente normal após o processo de eleição que foi traumático. A gente tem conseguido as nossas vitórias como todos os tempos e vamos tocando a nossa vida. Infelizmente, às vezes a gente tem pessoal que é mandado aí na plenária para causar tumulto e tal, mas não conseguiram. A gente conseguiu tratar aí as nossas plenárias normalmente, e dessa vez a gente precisa muito da ajuda de todos vocês, porque a gente, com a definição do cenário eleitoral, a gente tem uma nova administração, a gente precisa estabelecer alguns diálogos e verificar aí o que eles estão pensando para a área de assistência social. E o que vai dar mais importância às nossas falas é o peso que a gente tem. Então, acho que é fundamental o comparecimento nessa plenária, porque algumas das diretrizes que a gente vai votar lá e a gente vai decidir algumas coisas juntos, vai ser extremamente importante, e a gente quer ouvir todo mundo e que todo mundo nos ajude, porque o FAS somos nós, então a gente tem que pensar junto em algumas soluções e alguns procedimentos, tá bom? Um grande abraço e a gente se vê aí na plenária do fórum na segunda-feira às 9 horas na Câmara Municipal. Um grande abraço a todos.